Boa noite, minha gente! Boa noite para mais uma sexta-feira aqui de live. Entrei 2 minutinhos atrasada, só tava arrumando aqui. Hoje a gente tá fazendo um lugar diferente, então se o cabelo estiver voando, é o vento. Hoje vamos falar sobre traumas de infância. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2 para saber que tá tudo certo. E vou dar algumas orientações aqui antes de a gente começar com a aula. Primeiro, quem quiser fazer pergunta, eu sempre deixo um tempinho no final da live, né? No final da aula, uns 5, 6 minutinhos para vocês mandarem as perguntas e eu ir respondendo. Eu não consigo responder todas aqui. Mas, como eu sempre digo, se não conseguiu mandar aqui ou se não quis mandar por aqui, pode mandar depois por direct, não tem problema. E sempre que a gente sempre fique no tema, tá? Traumas de infância. Então, vamos perguntas que sejam pertinentes ao tema. Até pra gente não começar a falar de outras coisas, daí de repente eu respondo uma questão de uma pessoa que não tem nada a ver com o tema, e daí assim a gente vai acabando saindo muito daquele contexto, daquele conteúdo. Tá certo? Bom, traumas de infância. Qual é o significado e os principais tipos? Deixa eu só dar uma organizadinha aqui no meu roteirinho, gente. Pronto, que daí fica mais fácil. Bom, vi que todo mundo aí respondeu o número 2, então tá tudo certo. Então, vamos começar. Primeiramente, o que é um trauma? Cada autor fala de uma forma como o trauma é para a pessoa. Mas a gente não pode negar que isso é uma marca que fica na gente e que ela perdura durante o tempo que for, caso a gente queira deixar ela ali e não trabalhar em cima do que aconteceu. Ah, Amanda, mas eu acho muito melhor a gente esquecer o trauma. Tá certo? A gente acaba esquecendo mesmo o que aconteceu com a gente quando é muito traumático. Mas o problema é que ele não some completamente da nossa consciência. Ele fica lá guardado numa gavetinha, muito bem guardado, e ele vai aparecendo em alguns momentos da nossa vida. Como eu falo diversas vezes, sofri um trauma na infância, sofri algum tipo de abuso, vamos colocar aqui um abuso mais pesado, que seria um abuso sexual. A criança, ela pode sim apagar uma parte dessa cena, que é isso que acontece. Uma parte, ela fica ali na consciência e outra parte é como se ela apagasse. Mas o que acontece? Conforme ela vai se desenvolvendo, claro que ela vai apresentando os sintomas, porque isso não está resolvido, é um trauma mal resolvido e sempre vai ficar. Fora algumas questões, tipo a pessoa vai sempre se sentir insegura, não vai conseguir se relacionar muito bem com as outras pessoas, vai estar sempre aquela pessoa que não consegue estabelecer limite e assim por diante. Então, por isso que é sempre muito importante a gente realmente não nos livrar, porque a gente não consegue nos livrar dos traumas, né? Mas a gente consegue fazer o quê? A gente consegue trabalhar com eles, em cima deles. Então, trauma é uma palavra de origem grega que remete a ferida. É isso que significa. E é uma ferida. Só que é uma ferida que não é física. É uma ferida muito mais profunda. Então, cada ser humano tem uma forma de vivenciar as situações. Desde as mais calmas até as mais agressivas e violentas. A forma de que cada um se constitui após um trauma tem muito significado para a vida adulta. Ou seja, a pessoa que passou por algum tipo de trauma, vamos dizer, 2 pessoas passaram pelo mesmo trauma, 2 crianças passaram pelo mesmo trauma. Elas será que agir de forma igual? Vão sentir de forma igual? Não.
Umas vezes acaba se recuperando super bem, ela consegue ressignificar aquilo que aconteceu com ela. É como se ela conseguisse trabalhar com aquela ferida, mas que aquilo não interferisse mais na vida dela. E a outra pessoa pode ser que fique completamente conturbada, que fique não tão tranquila em relação ao trauma que ela viveu. Então, por isso que cada pessoa vive o trauma de uma maneira diferente. Também existe traumas que a gente não vive diretamente, que é o quê? Aqueles traumas quando alguém conta algo pra você. Sabe, contei pra alguém que eu vivi alguma situação traumática e aquela pessoa vive como se fosse um trauma dela. É um trauma indireto, bem isso. Para o Winnicott, que ele é um pediatra e psicanalista britânico, o que ele diz? O trauma é aquilo que rompe a idealização de um objeto pelo ódio do indivíduo, reativa ao fracasso deste objeto em desempenhar a sua função. Em outras palavras, agora eu deixando isso bem simples, é o quê? O ego, que é a personalidade da pessoa, sofre uma violência psíquica, o trauma. Não consegue processar. Não consegue porque é muita coisa, é muito forte. E recai em um estado de total desamparo e perturbação. É isso que acontece. Então, isso que eu falei do Winnicott, essa frase, ela simplificada seria isso. A pessoa sofreu uma violência psíquica, não consegue processar e ela começa a recair em um completo desamparo e perturbação. Por quê? Ela não consegue passar por aquela situação. Muitas vezes as crianças acabam passando por algumas situações traumáticas e o que acontece? Elas acabam não tendo apoio. Um exemplo disso é uma criança que sofre algum tipo de, vamos dizer, um abuso sexual e ela não conta. Mas um dia ela resolveu e contou lá pra mãe ou pro pai dela, pra mãe. E a mãe fala o quê? Não, isso não pode ter acontecido, não acredito que a pessoa tenha feito isso. Porque geralmente são pessoas muito próximas. Então ela não acredita na criança, ela invalida o que a criança tá dizendo. E muitas vezes o que acontece? Esse abuso vai perdurando durante anos. E o que a criança se vê? Desamparada, perturbada, porque ela não tem ninguém para estar ali amparando ela. Bom, o trauma seria isso. E os tipos de trauma na infância? Eu coloquei alguns tipos de trauma aqui pra gente entender um pouco de cada um. Tem vários, tá, gente? Mas aqui eu só coloquei, deixa eu ver, coloquei quatro tipos. Os mais comuns. Então, tipos de trauma na infância. Primeiro, abuso psicológico. O que é isso? É um tipo de trauma, é o trauma mais comum que acontece com as crianças. E ele é imperceptível, porque às vezes a gente pensa, isso não vai causar trauma, talvez, o que eu tô falando, isso não vai ter peso nenhum. Como eu tô me comportando ou como eu tô reagindo às emoções, com as minhas emoções para a criança, não vai ter peso nenhum na vida dela, isso não vai interferir. Mas o que acontece? Acontece que interfere. Então, muito comum e traz muitas consequências para a vida adulta, porque qualquer situação pode desencadear um gatilho. São traumas que são muito, mas muito enraizados. E são situações, são palavras, às vezes, que as crianças escutam desde muito novinha. Então, imagina um pai ou uma mãe falando para a criança assim: ele é muito chorão, ele é muito chorão, ele é muito chorão, ele não faz nada, ele não gosta de nada.
Sabe aqueles rótulos que a gente vai colocando na criança, que a gente vai dizendo pra ela como ela é? Ela vai fazendo o quê? Ela tá sendo condenada com as palavras, e o que ela faz? Ela começa a cumprir essa condenação, por assim dizer. Porque ela começa a se colocar nesse lugar onde a fala dos pais disse sobre ela. E aí ela chega lá na vida adulta, vamos dizer, acontece alguma situação e ela tá como? Ela tá desamparada, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como reagir, ela não sabe como colocar o limite. Ela fica insegura e muitas vezes isso vem também junto com sintomas físicos na pessoa. Ela fica treme ou fica nervosa, dá suador, ela fica num estado muito irritadiço. É isso que vai acontecendo. Então, o abuso psicológico seria esse. O que a gente vai falando para as crianças, principalmente o que a gente vai falando, né? Na situação de estar rotulando e nomeando o que elas estão representando pra gente naquele momento. Violência física. Segundo Marco Gama, ele é o presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria. No período de 2010 até agosto de 2020, vocês têm noção que são 10 anos, cerca de 103 mil crianças e adolescentes até 19 anos de idade morreram vítimas de agressão só aqui, só no Brasil. Vou voltar aqui para falar para vocês. Do período de 2010 a 2020 foi bem aquele ano que teve a pandemia também, 2019, 2020, o que aumentou muito também a agressão as agressões contra as crianças dentro de casa. Então, cerca de 103.149 crianças e adolescentes morreram vítimas de agressão só no Brasil. E agressão como, gente? Na rua? Não, dentro de casa. Então, a pandemia contribuiu de uma forma gritante para essas questões e essas crianças cresceram num ambiente de muita violência. E o que acontece quando a criança está num ambiente de muita violência? Ela começa a ir para a escola, até então a família é um núcleo ali dela, social. Aí ela pega e vai para a escola. É o outro lugar onde ela vai socializar. E o que ela faz? O outro espaço social. Ela vai começar a utilizar dessa mesma violência para se proteger. Por quê? Como que acontecia dentro de casa? Ela era agredida e ela não tinha como se defender. Então, quando ela vai para um outro ambiente, para um outro espaço social, ela, antes de já ser atacada, ela já começa a se defender. Sabe até aquela frase que a gente fala assim, a melhor defesa é o ataque? Não é, né, gente? Mas para a criança que foi exposta a esse tipo de violência, é isso que vai acontecendo. E daí, o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, meu filho bate na escola, meu filho tá batendo na escola, mas eu nunca bati nele. Nunca, assim, nem um tapa, nunca, em hipótese alguma. Daí a pessoa pode dizer assim, eu já bati quando ele era pequeno, ou já bati, mas faz tempo. Tá, gente? Isso não apaga da memória, isso não apaga da criança. Então ela vai reproduzir, sim, esse tipo de violência. Mas ela de repente não apanha, nem do pai nem da mãe, mas quando vai pra casa da avó, ela apanha. É a mesma coisa, gente, é agressão de pessoas que ela, na verdade, deveria estar confiando. Falei abuso psicológico, falei de violência física. E o terceiro, abuso sexual, um dos mais graves e devastadores traumas para uma criança.
E o abusador faz o que, gente? Ele usa de ameaça física e verbal para a criança. Como? Se você contar isso para alguém, eu vou machucar sua mãe. Ou se você contar isso para alguém, ninguém vai acreditar em você. Porque você é uma criança. Vão acreditar em mim no que eu falar. Então imagina a cabecinha da criança escutando todas essas questões, tudo isso que a pessoa tá dizendo, o abusador tá falando, como que ela vai se defender, ou como que ela vai chegar mesmo e contar para alguém o que tá acontecendo. Ela não vai porque ela fica com medo. Ou alguém da sua família, né? E muitas vezes, quase que a grande maioria das vezes, tá, gente? É praticado por pessoas muito próximas das crianças. É quase... Eu tenho um artigo que tem um dado aqui, acho que foi de 2017, se eu não me engano, que era quase que mais de 90%, 92% dos abusadores eram pessoas da família. Pai, padrasto, tio, amigo, irmão mais velho. Então são pessoas próximas das famílias, familiares, às vezes amigo do casal, amigo dos pais. Irmão mais velho, sim, às vezes os irmãos mais velhos abusam. E pode até não ser com o intuito de abusar realmente da criança, o irmão mais velho, mas porque ele começa a querer ter as primeiras experiências sexuais dele. Só que daí o que ele faz? Vai lá e pega o irmão mais novo, a irmã mais nova. Isso não deixa de ser um tipo de abuso também, tá? Que na verdade deve ser direcionado, conversado, orientado tanto com a criança que foi abusada, quanto com o irmão mais velho, tá? Porque aí a gente tem dois problemas, não só um. E para abuso sexual não precisa ter toque físico, gente, não precisa. O que pode acontecer? Tá na internet, manda foto, ou pede pra criança mandar foto, ou a pessoa fica mandando foto de outras pessoas sem roupa, ou de pessoas tendo algum tipo de relação, ou vídeo, pede pra criança fazer alguma coisa, mandar uma foto, manda uma foto tua de biquíni, manda uma foto tua assim, manda uma foto, e vai pedindo. Então não precisa ter não precisa ter toque físico. Pode ocorrer, é considerado abuso sexual também, quando tem essas questões. E que fatores podem piorar esse tipo de abuso? Mas assim, piorar numa dosagem gigante. Vou dizer aqui pra vocês. Foi um dos primeiros que eu falei. Silêncio dos pais. Não acreditar na criança. A duração do abuso e grau de proximidade do abusador. Gente, teve duas histórias, a gente tá falando de abuso sexual, e essas duas histórias elas foram muito marcantes na década de 60 e de 70 nos Estados Unidos. Eu acho que eles não são mais vivos, tá? Mas foram duas histórias de dois casais, um era do Canadá, e o outro era dos Estados Unidos. E os dois, esses dois casais, eles faziam isso. Eles tinham tantos filhos. O homem tinha um filho do primeiro casamento e a mulher tinha filho do primeiro casamento. Se juntaram, tiveram mais filhos. E o que eles faziam? Eles abusavam dessas crianças, que eram filhos ali deles, ou filhos emprestados, né? Como eles já tinham se juntado. E muitas vezes essas crianças traziam amigos e eles faziam a mesma coisa. Então, às vezes, filmavam e não realmente tocando na criança, mas fazendo a criança, às vezes, se despir na frente da câmera, ou fazer alguma coisa com uma outra criança. Gente, isso é abuso sexual também. E o outro caso foi um caso no Canadá. Eles ficaram até conhecidos, tanto o homem como a mulher, como Barbie Ken, porque
Eles tinham um estereótipo, assim, de bem bonecos. E o que aconteceu foi que ela tinha uma irmã mais nova. E a irmã mais nova devia ter uns 14, 15 anos, por aí, um pouquinho menos. E ela trabalhava numa clínica veterinária. E o namorado dela, que já era noivo, disse assim pra ela: olha, eu tenho interesse na tua irmã. Daí, óbvio, ela ficou super braba, né? Porque, meu Deus, eu que tô casada com ele, como assim? Só que ele ameaçou ela, mas mesmo assim não foi desculpa pra ela permitir isso, tá? Porque ela também foi presa. Ela trouxe da clínica veterinária da onde ela trabalhava um remédio onde eles colocaram na bebida da irmã. A irmã, claro, adormeceu, apagou, né? Filmaram. Ela não fez, mas o noivo dela, sim, teve contato físico com ela. Então foram duas situações onde teve abuso sexual, sim, com criança e com adolescente. Esses casos são super famosos, se vocês quiserem procurar na internet, vai ter bastante detalhes ali, tá? Até esses dois casos, eles estão num livro que eu tenho que se chama As Mulheres Mais Perversas da História, que é exatamente sobre isso, como as mulheres são capazes de fazer o mal tanto quanto os homens, que a gente não pode santificar as mulheres porque elas têm um lado maternal. Não existe isso. Ninguém muda de personalidade quando deixa de ser mãe. Tá, gente? Por isso que eu sempre falo aqui. É só pra gente quebrar esse tabu. E aqui vou até contar uma coisa pessoal pra vocês. Eu tive uma adolescência e uma fase na minha infância bem conturbada também, com a minha mãe. E quando eu falava com alguma outra pessoa que eu achava que poderia me ajudar, que poderia intervir no que estava acontecendo, essa pessoa fazia o quê? Ao invés de me ajudar, falava: não, ela é a tua mãe, tu não pode estar falando isso, tu tem que ser grata pelas coisas que estavam acontecendo, não pelo que estava acontecendo, mas pelas coisas que eu tinha, entende? Não é uma questão de não ser grata, mas tem coisas às vezes que a gente pede ajuda. Então tem bastante coisa aí que acontece e às vezes a gente quer passar a mão porque é mãe, ela faz tudo por ti, ela, né, geralmente essas falas assim que a gente conhece. Claro que existem mães excelentes, tá, gente, que dão a vida pelos filhos, tem, mas existem mães que não são assim, certo? O quarto, abandono. O psicanalista John Bowlby, desenvolvedor da teoria do apego, ele que tem os livros da teoria do apego, apego à natureza do vínculo, separação e angústia e luto e perda. Ele tem esses 3 livros. A ausência de cuidados maternos ou paternos ou de um cuidador substituto conduz a criança a tristeza, raiva e angústia. Então você pensa assim, a criança que passa por uma situação desse tipo, foi abandonada, os pais deixaram, ela vai ter essa tristeza, ela vai ter toda essa raiva, ela vai ter toda essa angústia. Pensando numa criança que não teve um substituto, tá? Foi abandonada muitas vezes nessas instituições, quando as crianças são deixadas lá, uma pessoa, 2 que estão cuidando, elas não conseguem dar a mesma atenção, vamos dizer, tem 20 crianças, tá? 20 bebês. Elas às vezes não conseguem dar a mesma atenção que uma mãe que estivesse com aquela criança poderia dar. O nome do livro é Apego, a natureza do vínculo, o primeiro. O segundo é Apego, angústia e separação. Terceiro, Apego, tristeza e luto.
Tristeza não, Perda e Luto, tá? Ele fala, esses 3 livros, são 3 livros grandes, assim, deve ter quase perto de umas 400 páginas. Eu já li umas 2 vezes porque ele é muito bom. E ele fala exatamente disso, quando a criança, como que a criança cria o vínculo e quando ela é separada desse adulto, desse cuidador, o que vai acontecendo em termos emocional e psicológico, e quando ela perde a mãe, e perde aqui que eu digo, uma mãe não existir mais, essa mãe morrer, entendeu? E ela teve durante... Ui, desculpa, gente, bati aqui. Ela ter durante um tempo esse cuidado e depois a mãe, por exemplo, foi internada, teve uma doença e a mãe não volta mais para casa. Então, todos os 3 livros ele fala bastante sobre essas questões psíquicas. Da perda, do luto e do apego. O abandono, ele não é necessariamente largar a criança, tá? Só. Em algum lugar. Larguei, deixei sozinha, agora outra pessoa pegou. Não. Mas outros fatores também. Quais? Rejeitar a criança. Ignorar a criança quando ela quer falar ou precisa ser acolhida. Sabe quando aquela criança tá chorando demais e o adulto fica... Que eu já ouvi. Cala a boca. Para de chorar. Vai agir como homem quando é pra menino. Não tem por que tá chorando. Tudo isso, olha as frases que a gente vai escutando. Gente, se põe agora assim como um adulto escutando isso. Tu tá chorando. E a outra pessoa fala assim, cala a boca, tu não tem por que tá chorando. Como que tu vai ficar, gente? Eu ia ficar arrasada. Chamar a criança por xingamentos. Burro, covarde, horrível. Qualquer outros, assim, né? De qualquer tipo de xingamento. E uma das consequências do abandono é o sentimento de inferioridade. É como se ele nunca merecesse nada. Porque ele foi abandonado, ele não mereceu ser amado. Essa é uma das consequências do abandono. É só na infância, Amanda? Na vida adulta, esse é uma consequência da vida adulta. Então, uma pessoa, às vezes, que tá num relacionamento muito bom, vamos dizer, e ela passou por situações muito traumáticas na vida, ali na infância, aí ela vai ter um tipo de relacionamento e o que acontece? Às vezes a pessoa é tão boa pra ela, a outra pessoa é tão boa pra ela, e o que ela faz? Alguma coisa tá errado. Eu não mereço isso. Eu não mereço que a pessoa goste tanto de mim, faça tudo isso por mim. Por quê, gente? Porque ela tá enraizada com aquele sentimento de que eu fui rejeitada, eu fui abandonada. A pessoa que deveria mais me amar e me cuidar foi a que me largou. Ou que me rejeitou, ou a que me ignorou, independente do que for. Consequências na vida adulta. Os relacionamentos são um ciclo vicioso para disfunção. Pois esses adultos buscam nas relações algo que possa preencher esse sentimento de vazio. Essa carência, e quase que em todos os casos esses relacionamentos são permeados por violência, humilhação, abandono e maus tratos. Como eu acabei de falar aqui pra vocês, né? Essa pessoa, ela vai repetindo esse ciclo. Ela acaba se relacionando com as pessoas que tem a mesma dinâmica que os pais tiveram com ela. Então, assim, se ela entra num relacionamento muito bom, ela não consegue ficar muito tempo nesse relacionamento porque ela acha que ela não é merecedora, que não tá certo. Então, o que ela faz? Ela vai quase que inconscientemente ela busca mesmo o que ela viveu com os pais. Amanda, mas a pessoa vai ficar buscando esse caos, como eu disse, não é consciente. Então ela fala assim, não, eu vou buscar isso porque o meu pai e minha mãe fizeram isso. Não quer dizer isso. Ela vai buscar porque é assim que foi demonstrado o amor por ela. É assim, gente. Tô, Cleo!
É isso mesmo. Então tem que aí ver alguma coisinha que tá aí em ti, que aconteceu contigo, e às vezes ressignificar, né? Trazer isso pra tua consciência e modificar essa tua forma até de se ver e de como você acha que os outros estão te vendo. Gente, achei que não tinha acabado. Acabou, gente. Foi isso. Era isso. Ah, não, desculpa. A forma que nos relacionamos na infância. Meu Deus, gente, tô meio louca. Porque com os nossos pais é determinante para a forma como vamos nos relacionar na vida adulta. É isso que eu acabei de definir aqui pra gente. Eu vi uma reportagem um dia desses. Não foi hoje até. Uma mulher, acho que ela tava num podcast, e ela falou assim: eu queria ter um relacionamento onde... Parecia até brincadeira, sabe? Mas ela falou assim: eu queria ter um relacionamento que a gente tivesse algumas brigas e de repente a gente tivesse uma relação e tudo voltasse a ficar bem. Olha só como é o tipo de relacionamento que ela tem como base, assim, como exemplo. Um relacionamento onde você só pode ser amada se antes você for humilhada ou se você for maltratada. É esse o exemplo de relacionamento que provavelmente ela tinha dentro de casa. Às vezes os pais brigam e vão lá e pedem desculpa, mas não é uma coisa assim que foi realmente um pedido de desculpa porque aconteceu isso uma vez ou outra. Mas sabe, eu brigo e peço desculpa, uma coisa constante assim. Aí a criança vai pensando o quê? É esse tipo de relação que eu tive com meu pai e com a minha mãe, porque eles me amam. E é assim o tipo de relação que eu vou ter no futuro. Gente, por isso que eu falo, a gente nunca deixa de amar os nossos pais. A gente não deixa. Mesmo que eles façam isso, a gente fica com raiva, a gente fica magoado, a gente traz um peso gigante. E só um pouquinho que eu já te respondo, tá, Cássia? Traz um peso gigante. E é assim que ele vai se relacionando com o passar do tempo também. Quando acontece isso com o padrasto ou com a madrasta, influencia também? Depende qual é essa relação que tem com o padrasto e com a madrasta. Muitas vezes é uma relação que vê de vez em quando, não tem um contato direto, e no sentido contato direto que eu digo assim, o pai tá separado da mãe e tem outra esposa, tem outra mulher ou namorada. E daí a criança passa 15 dias com ele. Sim, vai influenciar, tá? Bastante. Porque vai estar convivendo com essa madrasta. Se ela morar junto com o pai ou tiver bastante contato ali, ficar bastante tempo dentro da casa onde o pai mora. Sabe? Às vezes não mora com o padrasto, não mora com o cara, mas a pessoa fica bastante tempo com a outra pessoa dentro de casa. Então sim, influencia também. Porque eles fazem um papel também, fazem um segundo papel pra gente. Então assim, quando tá o meu pai e tem a minha madrasta, ela tá ali fazendo uma figura materna. Ela não é a minha mãe. Mas ela está ali na função de figura materna. Gente, quem quiser perguntar mais alguma coisa, vou deixar aqui pra vocês uns 5 minutinhos pra perguntarem. O que eu faço pra reverter essa história, Carla? Hoje ela tem 17, se afastou de mim, não mora comigo. Vocês tiveram essa mesma situação? Carla, primeiro eu sempre falo assim, antes de a gente querer reverter a situação com o filho, a gente primeiro precisa ir atrás para reverter a situação com a gente, tá? Então, se isso te incomoda, que é o que tá me trazendo aqui, olha, isso me incomoda, isso, né, me magoa, ela não mora mais comigo, ela não fala comigo, ou o que quer que seja.
Então, quem sabe tu primeiro procurar uma ajuda profissional, ver o que será que tá talvez trazendo, que trouxe pra ti durante esse período que tu teve com ela, que foi desgastando o relacionamento de vocês. E depois, sim, você conseguir conversar com ela. Conversar como? Liga pra ela, marca um lugar pra vocês se encontrarem, vão conversar sobre isso. Ela precisa também, a filha ou o filho precisa também entender que o pai tá de uma forma honesta querendo essa mudança pra ele. Porque às vezes, não tô dizendo que é o teu caso, tá? De forma alguma, mas eu já trabalhei com casos assim, que a mãe e o pai traziam um filho, mas eles não queriam fazer nenhum tipo de terapia. E eles sempre falavam assim, era uma fala frequente de mudança, de mudança, de mudança. E a criança sempre chegava e falava assim, continua tudo igual, eu não aguento. E é uma coisa que vai acontecendo que depois a criança vai se afastar mesmo, porque daí se os pais não mudam, a criança acaba se afastando. Então, primeiro reverte a situação contigo, tá? E daí, a partir dali, você vai reverter a situação com a tua menina. Vamos ver. Esses traumas têm cura quando a gente faz tratamento. Gente, não existe cura assim pra trauma, tá? Como se a gente, eu machuquei aqui o joelho, vou passar aqui um antisséptico, uma pomada, sei lá, limpar o local, botar um band-aid e a pele vai se regenerar. A gente nunca vai esquecer do que aconteceu, tá? Mas o que vai acontecer? A gente lembrando e tentando ver, tentando lidar com isso agora, com a nossa maturidade sendo adulto, é diferente de quando a gente lidar quando é criança. E outra coisa, quando tu tá com uma outra pessoa, tá fazendo análise, tá fazendo terapia, essa pessoa tá te ajudando com essas questões do trauma, eles vão ficando, não esquecidos, mas eles não vão mais tomando conta da tua vida. Olha, eu sofri o trauma, sim, mas depois de tanto tempo eu já consigo entender que isso aconteceu, como eu me senti, que aquela época eu não conseguia dizer isso, eu não conseguia verbalizar ou colocar pra fora como aquilo estava me incomodando, ou como eu deveria fazer com as pessoas, porque às vezes os traumas vão sendo causados e a gente vai nos relacionamentos trazendo mais traumas ainda. Pelo fato de a gente não seria bem colocar o limite, mas a gente não permitir que os outros possam fazer coisas que possam nos machucar, assim, entende? Então, assim, não vou dizer trauma tem cura, não tem cura, mas você sim consegue aprender a lidar e a viver com eles sem eles interferirem mais na tua vida. Eu não tenho eu não tenho livro de autoajuda, tá? Mas eu tenho livros sobre desenvolvimento psíquico, sobre desenvolvimento emocional, isso eu tenho bastante. Então, se depois tu quiser, agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas se tu quiser, depois tu me manda uma mensagem que eu te respondo ali de alguns livros que são muito, muito bons. Esses traumas têm atrapalhado muito no meu casamento, viu? A questão da relação, talvez foi uma relação que tu viveu lá na tua infância e tá trazendo de novo pro casamento. O que será que pode estar sendo engatilhado aí na história de vocês? O que será que tá acontecendo? Que tipo de comportamento? Qual é a vivência que tá fazendo você se lembrar? Digo pra ti que se depois tu quiser, pode mandar um direct ali pra mim, ter uma orientação, uma ajuda profissional, tá? Que isso vai te ajudar bastante. Amanda, por que a gente não consegue sozinha? Porque a gente não lembra
com a outra pessoa, ajudando e sabendo como orientar e dar esse caminho, a gente começa a trazer essas questões que foram esquecidas que estão lá, né? E a gente começa a ter um outro significado para elas. Imagina, ó, coraçãozinho pra vocês. Isso, envia no direct. Gente, minha gente maravilhinda, então é isso. Vou deixando vocês por aqui hoje. Semana que vem teremos mais. E quero desejar a todos vocês um excelente final de semana, uma ótima sexta-feira. Um beijo no coração, um abraço apertado em vocês. E até semana que vem, na sexta-feira, na próxima live. Um beijo grande.